Bom dia, galera, tudo bem? Como vão? Bom, quinta semana iremos falar sobre a- o corpo e a cultura. Bem, o corpo e a cultura. Então vamos procurar primeiro o significado de cultura, não é não? O corpo a gente já sabe o que é. Cultura, segundo o nosso queridíssimo Google, significa todo aquele complexo que inclui conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral e os costumes de todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por parte de uma sociedade a qual ele é membro. Eu diria mais, digo mais, complementaria aqui como fala a minha. O indivíduo é muito mais culturalmente formado pela sociedade do que pela família. Ah, professor, eu não concordo. Como eu já disse, é uma fala minha. Então, a cultura do corpo é retirar a parte biológica do corpo. Professor, o que é a parte biológica? A gente estava estudando lá na 8ª semana, 9ª semana. Vamos para lá agora. Pulmão, coração, célula, hemácia, fibra branca, fibra vermelha de musculatura, veia, artéria, cérebro, tecidos, mucosas, tudo que é biológico, tudo isso aqui, ó, corpo. Tira tudo isso aqui e coloca-se tudo aqui. No cérebro, professor? Não. Sim, também, né? No cérebro, mas como parte do seu caráter, da sua formação cultural, da sua formação ética, da sua formação. Então, como eu estava dizendo, tiramos tudo que é biológico, e colocamos o que é cultural. Tá parecendo que tem uma ombreira aqui, né? Mas não tem não. Tiramos tudo que é biológico, colocamos tudo que é cultural. E as nossas ações, lá no material coloca como suas ações. Eu vou colocar como nossas ações. Elas são baseadas por fatores sociais. Eu já cheguei a comentar em alguma sala com vocês, não vou recordar o país agora, as mulheres têm o hábito, não só o hábito, a cultura de colocar aquelas argolas no pescoço. Então desde pequenininho vão colocando ali uma, duas, três e vão aumentando, com a finalidade de alongar o pescoço, a cervical. Pescoço não, cervical. De alongar a cervical. Quanto mais alongada a cervical, elas são o que? Mais, para os homens, mais bonitas. Professor, eu não acho bonito. O problema é seu, não é sua cultura. A cultura é desse povo. Outro exemplo, eu não recordo aqui no Mato Grosso se tem os índios que usam aquele esticador aqui nos lábios, né? Ah, professor, mas aquilo não fica bonito, fica feio. Feio para quem? Para quem? Para eles é normal, para eles é cultural. Então, o que é cultural não se discute, certo? Por exemplo, entre o século XVIII, no século XVIII, entre 1701 e 1800, costumavam-se cortar a ponta do nariz ou as orelhas das mulheres, como que eu posso dizer? Das prostitutas, que eram pegas com soldados. Para que isso? Para marcar que elas eram prostitutas e que a sociedade não visse, olhassem para elas e já sabiam o que elas eram. Batia o olho e sabia o que elas eram. Nessa mesmo período de tempo, não consigo ser tão preciso, até porque não importa, colocavam nos leprosos, as pessoas que tinham a doença chamada lepra,
sinos, como polacos de vaca. Para quê? Para que quando eles se aproximassem de alguma aglomeração, de alguma coisa, as pessoas sabiam que eles estavam chegando e saíam, porque aquela doença era contagiosa. Então, são culturas, professor, mas isso não se faz, não se discute, enfim. Eu vou dar outro exemplo que está no material, inclusive, do Segueduca. Pessoal, eu não estou seguindo todo esse material à risca não, tá? Uso sim, estou utilizando uma boa parte dele, mas ele à risca não. Tudo bem? Vamos lá. E na China, por exemplo, pasme, na China. Você está lá sentadão almoçando, terminou de almoçar, o que você faz? Dá aquele arrotão. O que é isso? Sinal de saciedade. Aquele arroto significa que você se saciou, você está saciado com a sua alimentação. Para eles é o que? Normal, questão cultural. Para nós seria uma ofensa uma pessoa fazer uma coisa dessa na mesa. Seria uma falta de educação tremenda. Outra questão da China que eu achei muito peculiar, que está no material também, é a questão das pessoas cuspirem nas ruas e dentro de casa, no chão. Não estou falando de ir lá no banheiro, lá na pia, lavar a boca e cuspir. É cuspir no chão. Normal, você está ali andando, cuspir ali. É normal. Agora eu te pergunto, faz você lá na sua casa, perto da sua mãe. Vai lá. Ative seu modo macho, confie em você. Vai lá pertinho da sua mãe e cospe no chão. Eu quero saber quantos segundos você vai ficar vivo depois disso. Eu acho que ninguém voltou para contar a história como que é. E outra peculiaridade que eu conheço por um amigo que viajou para lá, que eu não conheço a China, não precisa nem dizer que eu não conheço a China, eu não conheço. Ele me disse que os banheiros são os banheiros coletivos, por exemplo, um banheiro de rodoviário, um banheiro enfim, um banheiro público. Eles são enfileirados e todos não têm porta. Então, se a pessoa entra ali para defecar ou para urinar, ele faz com a porta aberta, como a coisa mais normal do mundo. Pô, professor, mas como é isso? Cultura, nada além de cultura. Ele está tirando uma coisa biológica, porque defecar é biológico, urinar é biológico, todo mundo faz. Outra coisa, arrotar é biológico, cuspir é biológico. Todas essas coisas são biológicas, mas como eu disse lá no começo, tira-se todos os fatores biológicos e entram as questões culturais, certo? Em alguns países do Oriente Médio, até hoje, em 2020, é comum, eu não sei citar os países, também não vou buscar essa informação para vocês, porque para mim é irrelevante, para a nossa matéria também é irrelevante, e eu particularmente acho uma crueldade, acho que a maioria de vocês acham. Eles cortam o punho, aqui assim, ó, dos ladrões. Um roubo, um punho, 2 roubos, 2 punhos. Por que, professor? Como que você vai roubar sem mão? Né? É justo? Eu não acho nada justo, é uma crueldade sem tamanho, mas enfim, é cultural e é normal. Por exemplo, outra coisa interessante. O ser humano, como animal racional que vive na Terra, nós somos os únicos animais que temos cultura. Por exemplo, você pode até ver, vamos citar uma Índia ou um índio.
você pode ver uma índia com os seios de fora ou um índio com as genitálias de fora, mas sempre ele vai ter um adorno, um cocar, uma pintura, um adereço. Isso para quê? Vocês normalmente poderão ver as mulheres com os seios de fora e os homens com as genitálias de fora. Só que geralmente com um corte de cabelo diferente, com uma pintura, com um adorno, um brinco, enfim, sei lá como chamam, piercing. Não que eu não saiba o que é um piercing, mas eu não sei como chama aquilo que eles põem na orelha, que eles põem no nariz. Para quê? E a questão cultural também serve para a questão de adornos e culturas. A questão de adornos dentro da cultura, ela também serve para colocar cada qual no seu lugar. Por exemplo, quem usa a coroa? O rei e a rainha. Os sacerdotes tinham o costume de raspar a cabeça. Raspar mesmo, não é assim igual tá a minha. Não. De raspar a cabeça, por quê? Porque era um costume, um hábito dos sacerdotes, certo? E para finalizar essa matéria, uma coisa que acontecia aqui no Brasil, aconteceu por muito tempo, que era os donos de escravos, né? Donos entre aspas, se bem que não é entre aspas, que lá eles eram, na época eles eram dos donos mesmo, e de marcarem a ferro, como se marca gado, o seu escravo. Então, por exemplo, se um escravo fugisse de uma fazenda aqui e fosse parar na outra, o dono da outra fazenda para, opa, essa marca aqui é de fulano de tal, catava, acorrentava e levava de volta. E aí as consequências ele ia sofrer por lá. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria deixar claro para vocês, ou pelo menos um pouco mais esclarecido sobre a questão cultural. Primeiro ponto, divide-se tudo que é biológico de cultura. A partir desse pressuposto, nós vamos ter várias culturas diferentes, vamos achar várias coisas bonitas, várias coisas feias, mas não que nada seja bonito e nada seja feio. Tudo depende do olho de quem vê e da cultura de quem está olhando. Certo? Obrigado. Paz.